Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Shockwave 2024. E para falar sobre esse assunto, recebemos Marco Cruz, ele é secretário-geral da Missão Portas Abertas Brasil. Tudo bem, Marco? Bem-vindo aqui à RTM, sempre um prazer, um privilégio recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Fábio, Luana, todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui na RTM, mais uma vez. Prazer é todo nosso, e para falar sobre esse tema muito importante, Shockwave 2024. Conta pra gente qual o objetivo principal desse evento, Marco. Fábio, Shockwave é um movimento de oração da Portas Abertas que tem o foco no público jovem, né? E a ideia nesse ano é despertar a juventude, os jovens do Brasil a orarem para a primeira e segunda geração de jovens da igreja na Índia, que são perseguidos por causa do amor a Jesus, né? Por meio da oração, o jovem terá a oportunidade de se conectar e participar do que Deus está fazendo naquele país tão distante daqui. Perfeito. Conta um pouco para nós como as pessoas podem participar do Shockwave 2024 e qual é o processo de inscrição. Olha, para participar do Shockwave, Luana, a pessoa basta acessar o nosso site da Portas Abertas, e cadastrar como líder do grupo. A ideia é mobilizar o máximo de pessoas orando pela igreja perseguida ali na Índia. Então, o líder do grupo faz o cadastro, é bem intuitivo ali, acessa o banner principal, tem lá o Shockwave, e recebe uma aprovação do cadastro por e-mail, para a gente garantir que os dados do organizador, do líder, estão corretos. Aí esse líder vai ter acesso a tudo o que precisa para a reunião, guia, materiais disponibilizados na área do líder e que podem ser usados de acordo com o tempo e formato que esse líder vai escolher para se reunir com outros jovens para orar pela Índia, conhecer e orar pelos cristãos perseguidos ali na Índia. Que legal, Marco. E falando da estrutura desse evento, né? Eu queria que anos atrás tivemos um presencial que foi numa igreja aqui em São Paulo, várias pessoas, né? Tínhamos lá container, enfim, foi muito marcante para mim que participei, acredito para todo mundo que esteve lá também. Ano passado foi virtual, né? Um evento de oração, as pessoas se reuniam, aí os jovens com esse propósito pela igreja perseguida. E esse ano como é que vai ser, Marco? Esse ano vai ser virtual também, Fábio. A gente notou que fazendo o evento virtual, né, a gente disponibiliza o material, o tema, os jovens se cadastram, mobiliza sua galera, né, segue o guia do líder e consegue alcançar mais pessoas. O evento presencial ele é físico, né, então tem essa limitação, as pessoas se deslocarem, então dessa vez vai ser de novo virtual, né, e a ideia é que o líder do grupo, esse grupo de oração, mobilize 3 a 7 jovens ali, mobilize um grupo de pessoas, e esses jovens vão organizar ali o Shockwave, que tem como foco principal a oração pelos cristãos perseguidos. Perfeito. Marco, e o que é preciso para organizar e conduzir um grupo de orações da Shockwave 2024? Olha, primeiro é vontade, né? A pessoa ter a vontade de participar e não precisa de nenhuma qualificação especial, treinamento especial, é só fazer o cadastro no nosso site, esperar para receber a aprovação desse cadastro, validar. Hoje tem muita coisa acontecendo, robô acontecendo, então a gente valida o cadastro e recebe um e-mail de aprovação. A partir daí, esse jovem tem acesso ao material do guia do líder, então não precisa de nenhuma qualificação especial, é só a vontade de fazer, e também a capacidade de mobilizar outros jovens, né? Por isso que o Shockwave, essa fórmula virtual, a gente alcançou mais de 1.000 grupos de oração, e se esse grupo tiver em média 5 pessoas, são mais de 5.000 pessoas, 5.000 jovens orando. Então, é só fazer o cadastro e mobilizar outros jovens para orar. E sobre esse cadastro, sobre esse perfil de pessoas, não precisa ser um líder, um pastor, né, para estar organizando esse grupo, né, Marco? Qualquer pessoa que sentir o desejo aí pode mobilizar e juntar os amigos, né, os parentes ali para estar em oração também. Qualquer pessoa que quiser, sem nenhuma qualificação especial, como eu falei, e vai ter um guia do líder, né? Com vários materiais, depois eu vou falar um pouco disso aí na nossa conversa. Então tem o guia, ele é muito simples, a pessoa só organiza
outras pessoas, mobiliza outras pessoas e organiza um tempo de oração pela igreja perseguida, com foco especial na Índia, e o nosso foco também de mobilização é dos jovens. Despertar os jovens para conhecer a igreja perseguida e orarem pela igreja perseguida, porque nossa oração pode chegar onde a gente não pode chegar. Dificilmente muitos de nós vão conseguir ir para a Índia, mas as nossas orações com certeza chegam lá e fortalecem a igreja naquele país. Certo, Marcos. E quais são as datas específicas do evento? Olha, o Shockwave, ele ocorre nos dias 20, 21 e 22, tá? De setembro. O líder pode escolher uma dessas datas para fazer mobilização. Tem pessoas que são bastante engajadas e oram durante os 3 dias. Então, o que a gente desafia a pessoa é escolher pelo menos um desses dias, se encontrar com a sua galera, esse grupo, 3 a 7, 10 pessoas no máximo, né? 10 pessoas já dá para multiplicar para ter 2 grupos de 5. Né? A ideia é ter mais pessoas conhecendo e orando pela igreja perseguida em pelo menos um desses dias, 20, 21 ou 22 de setembro. E qual a dica, né, para aquela pessoa saber mais aí sobre a Índia, sobre essa situação que os nossos irmãos, né, cristãos perseguidos na Índia enfrentam, o contexto de hoje, onde que as pessoas podem obter mais informações? Olha, após a aprovação do cadastro, de novo, a aprovação acontece por e-mail. Você recebe um e-mail que seu cadastro foi aprovado. É uma garantia de que você existe, não é um robô, né? O líder vai ter acesso a material com informações sobre o tema, sobre a Índia, sobre a igreja perseguida na Índia e dicas de como organizar o Shockwave. E também o nosso site, eu já vou falar do site, www.portasabertas.org.br. Então você pode acessar ali nosso site, ou googar a palavra Portas Abertas, vai aparecer o nosso site, e tem a lista mundial da perseguição. Tem um menu superior, ali tem lista mundial e tem o perfil dos países. E aí você vai poder encontrar também mais informações sobre a Índia, que a Índia é o 11º país, Fábio, mais hostil aos cristãos. Todos os anos, a Portas Abertas lança a lista mundial da perseguição, que é o ranking dos 50 países mais hostis aos cristãos, e a Índia está na 11ª posição. E ali, no perfil do país, no perfil da Índia, tem muitas informações sobre o país, vários materiais, vídeos e posts nos nossos canais também nas redes sociais. Então, primeiro recebendo o acesso ao material do organizador e também acessando o nosso site e o perfil do país da Índia, que está no 11º lugar na lista mundial da perseguição. Agora, Marcos, quais são os locais recomendados para os encontros e as orações? Olha, o primeiro local as pessoas fazem na igreja, né? Mas a gente quer transformar. O Shockwave tem esse perfil jovem, um perfil mais informal. Então você pode fazer num parque, você pode fazer numa cafeteria, um lugar que você tem um espaço que você possa conversar ali com aqueles seus 5 amigos, tá? 5, 6 amigos, e compartilhar informações sobre a Índia. É importante que as pessoas conheçam a Índia para saber como orar. Então, um lugar onde você tenha uma certa privacidade, pode ser na sua casa, pode ser num restaurante, pode ser num shopping, sentar ali num banco, pode ser numa praça. Então é bem diverso, é bem plural as opções que você tem para se reunir. Um local que você tem algum espaço para estar juntos ali com 5, 6 pessoas e orar e conversar sobre o tema do país. Então é bem livre. E sobre a escolha dos jovens, né, aí como público-alvo para participar do Shockwave. Por que os jovens, Marco? Olha, primeiro porque é uma característica, várias pesquisas no Brasil e até no mundo mostram que os jovens estão cada vez mais, o Brasil é um pouco fora disso, mas desengajados da igreja, sabe? Há uma desmobilização. Segundo, que há muitos poucos jovens mobilizados em oração. Então tem a questão do afastamento da igreja e a questão da oração. E conectados com a igreja perseguida, muito menos. Então a média de idade daqueles que são parceiros na Portas Abertas é acima dos 40 anos. Então, primeiro para despertar o jovem a se conectar com a igreja, despertar o jovem a orar e despertar o jovem especificamente a orar, conhecer e orar pela igreja perseguida. Então esse é o propósito de focar esse evento que, diferentemente do DEEP, que mobiliza a igreja, o Shockwave tem como alvo específico mobilizar esse jovem a orar pela igreja perseguida. Verdade. Você já comentou sobre os materiais, mas há alguma novidade, alguma diferença dos materiais dos anos anteriores?
Luana, o material é bem legal, sabe? Tem cards de oração, né? O foco é oração, tem bilhetes de oração e também tem receitas da culinária indiana, sabe? Receitas, você pode, se você se reunir na sua casa, num ambiente que tem uma cozinha, você cozinhar ingredientes para conhecer um pouco mais a cultura. A gente fez isso no ano passado, tinha um outro tema que era Ásia Central, agora é Índia. Então você pode cozinhar. E também tem um material surpresa, novidade nesse ano. Conforme vão ter algumas metas, né, para serem atingidas durante o Shockwave, eu não posso dar spoiler, né? E aí novos materiais vão sendo liberados na área do líder. É como passar a gamificação do evento também, né? Como passar de fase. Aí passou de fase, você tem acesso ao novo material. Então, o objetivo é engajar cada vez mais o jovem, especialmente o líder, para mobilizar a sua galera. Que bacana. Legal. Ô Marco, e esse evento também, a gente já comentou que vai ser online, né? Mas aquela pessoa que de repente cuida do Ministério de Missões na sua igreja, ele pode aproveitar também esse material do Shockwave e fazer alguma apresentação especial na sua igreja nessas datas? Com certeza. Fábio, deixa eu só esclarecer uma coisa, que às vezes vai ser um evento online. Não vai ter uma transmissão como teve no Shockwave presencial, o Experience, que a gente chamou, mas o conteúdo do Shockwave vai ser disponibilizado de forma online e forma digital. Então, qualquer pessoa, o líder de missões, pode pegar esse material e deve pegar esse material e mobilizar um grupo. Agora, a ideia não é que esteja um encontro grande ali de 50, 100 pessoas, mas um tempo de oração. Né, um tempo de oração específico, grupos de 5, o líder de missões pode mobilizar e desafiar outros jovens, se for um jovem, né, a mobilizar outro jovem a formarem outros grupos e serem líderes nos seus grupos, e aí um encontro de missões, por exemplo, dividir em vários grupos com vários líderes e cada líder orando junto com os jovens. A ideia é que cada jovem seja mobilizado, envolvido e possa orar especificamente. Né? Quando a gente faz um encontro maior, poucas pessoas oram, e a ideia é despertar o jovem como pessoa individual para que cada um ore. Então, o conteúdo vai ser disponibilizado de modo digital, nos nossos canais online para o líder, e os encontros serão presenciais nesses grupos pequenos ali de 5 pessoas, mais ou menos. Certo. Você comentou um pouquinho sobre os desafios, né, da Índia, mas quais são os principais desafios enfrentados pelos cristãos na Índia que motivaram o Shockwave 2024? Luana, desde 2014, a Índia ela é governada por um partido que é o BJP, que é um partido ultranacionalista hindu. Então, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro que foi reeleito novamente, ele é desse partido. E eles têm um discurso de ódio contra as minorias religiosas, principalmente os cristãos. E eles falam que ser indiano é ser hindu. Então, se você não é um hinduísta, você deve ser... Eles tinham até um projeto de extinguir as minorias cristãs até 2021. Claro que a igreja prevaleceu e continua lá, mas os cristãos são uma pequena minoria, né? Então, 5% da população, no máximo 5% da população, é estimado como sendo cristão. Dá cerca de 70 milhões de pessoas. O país tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então, 5%. Então, e essa perseguição ela se manifesta de várias formas e tem se tornado mais violenta nos últimos tempos, né? Houve várias manifestações e ataques violentos contra igrejas em estados. Há vários estados que foram promulgadas leis anti-conversão e cristãos são acusados de forçar a conversão e por isso são presos. Né? Então cristãos enfrentam a violência aberta, no canal aberto de televisão, as pessoas levantando um discurso de ódio contra as minorias, especialmente contra os cristãos. Né? Então, crimes por morte, tem crimes por mortes por honra, que as pessoas não são presas, jogando ácido, violência sexual, né? Mulheres são atingidas. Eu tive na Índia, né? E eu vi que tinha um evangelista numa vila que ele saía para evangelizar, ele era a única família cristã naquela vila, ele saía para evangelizar e na sua ausência a esposa foi atacada, o cabelo dela, a roupa foi rasgada na vila, o cabelo dela arrancado, o filho adolescente jovem, né, enfrentava bullying, então a família, os outros adolescentes não brincavam com aquele adolescente, né, e
e violência no sentido de corte de apoio do governo, cesta básica. Em muitas vilas o fornecimento de água ele é controlado pela liderança que é hinduísta, então havia o corte de água para essa família, há muitas vezes o corte de energia, às vezes o esgoto daquela vila, foi o caso daquela família, era desviado para a casa dessa família, então a situação se tornou cada vez mais difícil, sabe? E há ataques todos os dias, há ataques violentos contra cristãos todos os dias na Índia. A sociedade indiana revela que a Índia é conhecida por essa questão da pluralidade dos deuses, como a maior democracia do mundo, namastê, meditação, mas há uma violência institucionalizada, politizada e organizada, inclusive na esfera política, jurídica, a polícia envolvida nisso e deixando as pessoas que fazem os ataques, os extremistas, impunes. Então é uma situação muito difícil, perigosa. Muitos cristãos são de origem Dalit, que são os intocáveis. Lá o sistema de castas, e são os intocáveis, e são considerados inferiores e têm subemprego, então a violência ela é institucionalizada. É muito difícil você ser um cristão. Não estou falando em Nova Delhi, Calcutá, Mumbai, cidades grandes, mas estou falando nas cidades mais afastadas das cidades grandes, sabe? Essa violência institucionalizada é crescente, é muito difícil ser um cristão ali. É verdade, deve ser muito difícil mesmo, né? Um grande desafio. Eles vão fazendo de tudo assim, vai ficando bem apertado para você realmente desistir de ser cristão, né? Esse é o objetivo. Mas eu queria que você falasse para a gente como que o trabalho da Portas Abertas é importante para essas pessoas, como que vocês fazem para ajudar esses irmãos e irmãs? Olha, o primeiro pedido do cristão perseguido é isso que a gente está fazendo no Shockwave, é a oração. Né? A oração chega onde a gente não quer, não pode chegar, né? Muitas vezes a gente até quer, mas não quer chegar. Então, a mobilização das pessoas da Igreja Livre, Brasil, América Latina, nos países do Ocidente especialmente, a orar pelo cristão perseguido. Segundo, contribuição financeira, né? Por meio dos projetos, eu quero agradecer aqui ao vivo os parceiros e parceiras que oram e contribuem financeiramente para os projetos de apoio aos cristãos ali na Índia. E como é que o cristão é apoiado? Tem um apoio jurídico, né? Como eu falei, tem aumentado muitos casos de pessoas que são presas, acusadas de conversão forçada ao cristianismo, então são presas. Jovens, a gente tem um trabalho com jovens ali, a gente faz acampamentos com jovens, acampamentos restritos, né? E já aconteceu o caso de esse acampamento ser denunciado, aquele grupo de jovens e adolescentes foi preso, totalmente preso, foi levado para a cadeia. Né, porque estava num movimento, foi acusado de conversão forçada. Então, Portas Abertas tem mobilização de advogados que vão defender essas famílias. Discipulado e treinamento, como você permanecer firme num ambiente hostil ao cristianismo. Então, esse material de preparação de liderança cristã, que vai de novo multiplicar, é um efeito multiplicador, preparar as comunidades para resistirem à perseguição, e tem ajuda emergencial, ajuda socioeconômica. Muitos cristãos são expulsos das suas vilas, perdem as suas casas, então precisam das cestas básicas, um lugar para morar, precisam de sustento, então ajuda socioeconômica, Portas Abertas local. A Portas Abertas, uma das nossas características, Fábio e Luana, é que a gente trabalha com um cristão local. Então a gente não tem um missionário transcultural, muitos foram expulsos, ali organizações foram expulsas do país, mas a Portas Abertas permanece por meio dos parceiros locais, são cristãos locais. Então, essa forma, apoio pós-trauma, a famílias que são vítimas de violência, que tiveram entes queridos mortos, que têm aquele trauma, não sabem nem lidar com isso, então a Portas Abertas tem uma equipe local que vai dar o apoio pós-trauma, visitando essa família, podendo conversar sobre esse trauma, orar e passar pelo processo de cura também. Então, é um apoio holístico, que vai desde a oração até o apoio direto em loco, jurídico, socioeconômico, apoio pós-trauma e ajudar o cristão a se reerguer, sabe? Ajudar o cristão a ter o seu próprio sustento. Marco, nós estamos com a participação aqui da Miriam de Teresina, lá no Piauí. Ela está agradecendo a entrevista e está informando que vai passar essas informações para o filho dela, que é líder do grupo de jovens da igreja. Muito obrigada pela participação. Eu queria que você compartilhasse quais são as expectativas para o Shockwave de 2024. Já tem uma média de quantos inscritos? Olha, nós queremos ter mais de 2.000 grupos. Eu sei que o Brasil é um país muito grande, 2.000
poxa, parece um número pequeno, mas imagina assim, 2 mil vezes 5, 10 mil jovens orando especificamente, não só no Shockwave. O Shockwave é um despertar para a igreja perseguida, é um despertar para a oração. Então, a maior parte dos jovens que estão ouvindo não conhece a igreja perseguida. Então, um despertar, a palavra de Deus diz que se um membro do corpo sofre, 1 Coríntios 12, 26, eu devo sofrer com ele. Se ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Então, despertar aí uma comunidade, pelo menos 2 mil grupos de oração mobilizados para orarem pela igreja perseguida no Shockwave, e a partir do Shockwave, que a oração pela igreja perseguida se torne algo constante na vida desses jovens. Nós temos um calendário de oração na nossa revista, então o jovem também vai poder ter acesso a fazer uma doação, jovens acima de 18 anos, né? Eu quero agradecer a irmã Miriam, né, de Teresina, por mobilizar o seu filho, né? Então a gente pode tá enviando a revista, materiais dos projetos para pessoas maiores de idade, né? Então é despertar esse jovem. Pelo menos 2 mil grupos de oração que vão ser despertados a orarem pela igreja perseguida e vão continuar orando sistematicamente, né? No nosso site tem os pedidos de oração diário pela igreja perseguida, então despertar uma nova geração a se envolver e orar, posteriormente agir em favor da igreja perseguida também por meio da doação, sabe, Luana? Com certeza, e vamos ultrapassar esses números aí com certeza de jovens engajados aí com esse propósito muito importante. Para você que quiser saber mais então da Portas Abertas, você pode acompanhar em todas as plataformas Portas Abertas, Instagram, @Portas Abertas, fazer a sua inscrição e não perder o Shockwave 2024, né, Marco? Mais uma vez convidando todo mundo aí para fazer a sua inscrição e participar. Com certeza, você que é jovem, você tem a oportunidade de conhecer a realidade de jovens como você, da igreja perseguida na Índia. E não só conhecer, mas fazer parte daquilo que Deus está fazendo lá naquele país por meio da sua oração. A sua oração pode chegar aonde você não pode chegar. Então participe do Shockwave, acesse o nosso site lá no portasabertas.org.br, www.portasabertas.org.br, se inscreva como líder e mobilize outros jovens também. E o tema de hoje, Shockwave 2024, falamos com o Marco Cruz, ele é secretário-geral da missão Portas Abertas. Foi um prazer falar com você, Marco, e até a próxima oportunidade. Um abraço, Fábio, Luana e ouvintes. Prazer é sempre meu. Deus abençoe vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal ela foi ótima e necessária. Até a próxima. Até mais.